Olá, estamos aqui na região do Contestado, propriamente na cidade de Rio. Em homenagem aí aos grandes doutrinadores pátrios, a do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, esses rincões do Brasil afora, as nossas saudações, os nossos verdadeiros sentimentos de gratidão por poder nos proporcionar doutrinas e obras maravilhosas. Então, com base nessas obras, com base nesses ensinamentos, que hoje estamos aqui para poder também discutir um pouco sobre o direito penal. Aos meus irmãos, companheiros, aquele abraço e obrigado. Trataremos inicialmente aqui dentro desse estudo, o qual tem um objetivo específico de demonstrar aos acadêmicos do direito, aqueles que querem seguir, quem sabe, uma carreira jurídica dentro da Polícia Federal, da Polícia Civil, dentro do Ministério Público, dentro da magistratura. Então, espero que seja uma contribuição do nosso projeto para todos aqueles apaixonados, assim como eu, pelo direito penal. Inicialmente, como digo, eu trago e me vou lá nos inícios do tempo, lá nos primórdios, para poder discutir um pouco de direito penal como entendimento para seguir uma evolução cronológica dentro desse trabalho. Início, ou quem sabe aqui numa síntese curtíssima da pré-história, uma síntese bastante curta, até pelo significado e pelos embasamentos da pouca escrita na época primordial, ela nos dá a opção, pelo menos, de discutir que o direito penal ele tem um cunho de vingança. Ele nada mais era do que aqueles que se sentiram ofendidos, aqueles que se sentiram furtados por algo, roubados por algo, vítimas de algo, buscassem através da vingança a reparação de algum erro. E essa reparação fazia com que esses povos primitivos sentissem pelo menos um acalento em sua alma. Era aglomeração de pessoas, famílias, clãs, ora com poucas pessoas, ora com muitas pessoas. Isso fez surgir sociedades como um todo, sociedade A, sociedade B, em várias e diversas áreas ao mesmo tempo dentro desse contexto da humanidade. E com isso surgiu as brigas, as desavenças. Ora, se dentro da nossa família, da sua família, das famílias existem hoje ainda inúmeros tipos de discussões, brigas, conflitos, quem dera naquele tempo, um tempo onde não se tinha exatamente escrito o que podia, o que não podia, o que deveria, o que não deve ser feito. Isso fez com que essas famílias buscassem de uma maneira própria uma vingança. Nessa fase, começou a se expandir 3 períodos, mas não que um seja primeiro, o outro o último. Esse período ele se subdivide em 3. A vingança divina, a vingança privada, a vingança pública. Lógico, tem doutrinadores como Miguel Reale, que traz ainda, dentro da vingança privada, a vingança social, onde os grupos exercitam o direito de reparação. Então, voltando àquele contexto de vingança,
havia roubos. Como eu tinha dito, havia até roubos de mulheres. Um clã determinado, tinha mais homens, logicamente eles invadiam o outro, tomavam mulheres. E assim foi vindo a história lentamente ao longo dos anos. Nessa tratativa, o que acontecia? O cidadão sofria algum dano e ele próprio, muitas vezes, sem ainda dividir a parte do que é divino, o que é privado público, ele pegava e de uma forma ia lá e retribuía aquele mal que lhe causaram. Ou, de repente, o mal que lhe causaram a seus entes queridos, a sua prole. Isso muitas vezes era de forma cruel e desumana. Fazia com que o grupo do outro lado se ofendesse pela crueldade, muitas vezes, da reparação que ele foi buscar para se vingar do mal que tinha lhe causado. Aí começou a surgir as guerras de clãs, de grupos, e isso foi uma questão desastrosa. Naturalmente, tinha que ser saneado esse prejuízo que a sociedade estava sofrendo. Começaram a vir algumas regras, como Calhão, Mugabe, Manu, como Lei das 12 Tábuas, e assim principalmente lá na legislação mosaica, né, originária do povo hebreu. Então, isso fez com que a regra tivesse um significado. A sociedade estava perdendo membros, os grupos estavam se enfraquecendo, as famílias perdendo entes queridos, dessas guerras, desses desenvolvimentos, essa forma descontrolada de querer fazer a vingança pelas próprias mãos. Esse é o ponto inicial. É onde passa à frente uma subdivisão do direito da vingança privada. E não tem um dia e um fim exato, assim como o direito da vingança divina, o direito da vingança pública, não tem data, início exatamente e também não tem fim, porque ela se mistura, ela se aglomera, ela se envolve uma a outra. Logicamente, quando busca-se, através do estudo, da ciência, pelas informações, com a aparição da escrita, consegue-se identificar certo período, mas que se pode dizer que uma veio antes ou depois é um tanto quanto perigoso, um tanto quanto duvidoso assegurar e afirmar essa questão. Mas, de toda sorte, a vingança divina ela tinha como base a principiologia na vontade dos deuses. Ora, se o cidadão fosse culpado, ele pagaria a sua pena seria violentamente imposta através das mais cruéis formas de barbáries e de mutilações. A pena era extremamente cruel, corpórea. Isso demonstra um período muito complicado, mas vejamos, como julgar aquele tempo? Como contestar esse tipo de pena? Se para aquele momento era o que tinha. Lamentavelmente, gente boa morreu nesse período, assim como também aquelas causadoras de algum mal, aqueles que se sentiram ofendidos. Então essa fase, ela
punha, inclusive, como exemplo, vou trazer como exemplo, a parte, o cidadão declara-se inocente. Ele se declarou inocente, e o que lhe acontece? Então tá, vamos passar por uma prova. Nós vamos lhe dar uma chance. Se você passar por esse brasido, brasas, pelos 10 metros que sucede, e sair de lá sem um queimar no seu pé, então estamos diante de um inocente. Caso contrário, tu és culpado. Isso é vingança divina. E, naturalmente, os deuses, naquele tempo, clamavam para que aquele culpado pagasse pelo que fez. Caso contrário, suporte a ira dos deuses. Chuva em excesso, enxurradas, furacões, trovões e estrondos de uma maneira assustadora eram ditas como regras para aqueles que não quisessem cumprir a tradição da dita punição aos culpados. Então, era implacável, segundo os viventes daquela época, não fazer cumprir essas regras. Isso é o período chamado como da vingança divina. Na sequência, ou quem sabe antes, como digo, ele se ramifica, não vamos colocar uma ordem, primeiro, segundo, terceiro. Mas digamos que na sequência veio a vingança privada. Aquela que falamos há pouco, quando o cidadão, o indivíduo, de alguma maneira ou de outra, ia lá fazer justiça com suas próprias mãos. O seu grupo ia lá e fazia justiça com as próprias mãos. Essa é a vingança privada. Idade Média. Século V, século XV, período conturbado, período de reis, mas qual merece uma real atenção? Luís XIV. O Estado sou eu. A vingança pública estampada novamente. O Estado sou eu. São ditados que fazem com que a Idade Média se identifique. São períodos como da Santa Inquisição, são fases como dos reinados de Luís XIII, XIV, XV, XVI. São reis, são monarquia, são absolutismos nos 4 cantos do mundo. A Igreja, em contrapartida, mesclando-se com a monarquia ao seu lado direito sempre é o clero, o poder na mão de um só, do monarca, sempre instruído pela Igreja. Período que surge alguém para reformar, e naturalmente, quando vem uma reforma, já busca-se uma contra-reforma. Martinho Lutero, contribuinte de uma fase dramática. Defensor, um idealista, pessoa que contribuiu e deixou sua marca dentro do cenário também do direito. Período onde o sistema feudal regia o sistema político, onde os monarcas, os reinados, lhes davam estrutura para que cuidassem dos camponeses. Lhes davam terra e, em contrapartida, davam uma segurança jurídica para os camponeses, defendendo. E ali veio um tumultuoso período onde começa a surgir a necessidade de uma segurança jurídica. O trauma
ao longo desses anos, pelas cruéis penas, pelas histórias vividas dentro do direito, da história, da filosofia, tudo englobando no momento prestes a eclodir. Isso bota um fim à Idade Média, mas principalmente esse período medieval para o direito penal, quando surgem alguns idealistas, surgem alguns pensadores, nascendo aí o iluminismo, a fase, o período humanitário da pena, a qual entraremos agora. Período fantástico, período da transição das arbitrariedades para a razão. Momento que surge desde Lit, Felipen. São ditados, são títulos, são momentos que dizem à humanidade o seguinte: o delito deve ter uma pena. E quem contribui para isso, em 1738, quando ele nasceu, em 1794, quando ele partiu, entre esse meio ele tinha uma obra, Os Delitos da Pena. É o Cesare Bonevena, Marquês de Beccaria. Criou essa obra, foi usado essa obra, inclusive, para ser a parte ideal da Revolução Francesa. E contrapartida também para embasar a Declaração dos Direitos do Homem. Esse é Beccaria. Esse é o autor desse livro. Ele trazia consigo um momento de expor que o crime teria uma pena determinada. A atitude daquele homem, a atitude, não é mais um homem, a atitude dele deveria ser punida. Perceba que junto com ele veio Locke, na Inglaterra, era um filósofo que lutou contra o absolutismo. Veio Voltaire, um autodidata, uma pessoa que lutou também por um liberalismo. Ele dizia que o homem ele tem que ter, o cidadão tem que ter a condição de elaborar suas próprias leis. Rousseau, conhecidíssimo pela obra O Contrato Social, onde dizia que deveria ser elaborado um novo contrato social para a sociedade. Outro de suma importância, Montesquieu. Montesquieu, com o Espírito, chama-se o Espírito das Leis de Montesquieu. Uma obra onde ele põe e divide o poder do monarca em três. Aquele poder teria que ser excluído de uma vez por todas de todos os sistemas de um Estado de Direito. Tira-se esse poder de um e divide-se em executivo, legislativo e judicial. Isso serviria para que um fiscalizasse o outro. Era muito poder para cada um. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Beccaria, são pessoas, são autores, são marcos históricos nesse período humanitário da pena e iluminismo. Passando desse período, entramos para
período científico. Período científico ou fase criminológica, esse período ele já traz no seu bojo algo que quer segurar algo a mais. Ele não quer mais um período de crítica, mas ele não quer também um período de penas severas. É uma fase onde o estudo precisa, científico, a criminologia precisa ter um ramo mais estudado, mais próprio dessa nova era que vem. É um período que as escolas positivistas aparecem. É um período onde aparece Lombroso, Enrico Ferri, entre outros. Me atenho a Lombroso e a Enrico Ferri, que é a própria demonstração desse período científico. Lombroso, ele trabalha o homem, ele faz um estudo antropológico, ele trabalha a parte biológica do homem. Ele fez nascer de um momento de um iluminismo para um outro mais firme, mais com propósitos, com mais autoridade, fez surgir uma obra chamada de Homo Delinquens. Ele nascia com certas prerrogativas ao crime. Esse homem, ele, uma vez nascido, ele tinha características de ser criminoso. Um tanto quanto temerário, mas ousado por parte dele. Na sequência tem Enrico Ferri. Ele, porque foi discípulo de Lombroso, ele disse, claro, existe de fato essa parte de fator biológico, mas também devemos cuidar da parte social e da parte física do cidadão. Aí teremos, então, uma outra figura do ser. Além do fator biológico, o meio onde ele vive e, naturalmente, as características que ele tem. Finalmente, dentro desse período que eu considero um dos mais importantes para a segunda fase que vem do direito moderno, ele traz consigo uma figura ilustre, um autor ilustre, um pensador ilustre, Enrico Ferri, o Ferri, como alguns conhecem. Esse período e esse pensador, ele inclusive é discípulo de Lombroso, ele diz, calma aí, não basta ser apenas originário de uma personalidade biológica desenvolvida para o crime. Ele disse, há algo a mais. Além do fator biológico, o criminoso ele poderá ser influenciado pelo meio social, onde vive, e pelo fator físico. Ele praticamente subdividiu o criminoso em categorias: o louco, o nato, o habitual, o passional. E também, além desses atributos que transforma-se em físico, ao mesmo tempo que biológico e que social, também tem o passional. O passional que vai depender do momento no qual ele se encontra. Então, ele vem num momento assim bastante interessante, porque ele traz essas teorias inovadoras. Além disso, período conhecido também pelo determinismo, Laplace,
ele considerou isso uma parte assim, importante, porque o homem, ele disse, olha, o homem tem que ser estudado, e junto com ele a sua atitude, e o resultado que levou àquela atitude e àquela decisão. Esse momento tem que ser-lhe negado o livre-arbítrio, pela atitude determinada que ele tomara. Então, são momentos importantes e que também divide-se e classificam em períodos científicos. E ali entra-se um novo momento, entra uma nova fase, entra um novo direito, um novo momento do direito penal. Porque daí a burguesia surge impondo aos monarcas, ao monarca, ao rei, segurança jurídica. Nossos negócios precisam ir muito melhor, mas está inseguro, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, então eu preciso de segurança jurídica. E o monarca entra. E ali vem a fase do positivismo. Não importa o conteúdo da lei, não importa se a lei é justa ou não é. O que importa é que a lei, aí o escravo da lei passa a ser o juiz. Aí nesse período, o mais forte não é aquele mais forte na força brutal, na força bruta, é aquele mais forte financeiramente, sobrepondo-se sobre os mais fracos, dominando praticamente um novo tempo dentro desse período moderno. E também tem fim. Mas esse fim nós veremos em outra oportunidade, porque hoje apenas voltamos ao passado, aos primórdios tempos, a uma fase que muitos de nós não dão muita atenção, mas que é de suma importância devido aonde chegamos hoje. Obrigado pela oportunidade, até o próximo evento.